Fala, moçada, vamos resolver aqui esse problema do livro Classical Dynamics of Particles and Systems, de autoria do Marion, que diz basicamente assim: uma partícula de massa m está restrita a mover-se sobre a superfície interna de um cone suave de semiângulo alfa. Veja a figura 7.2. A partícula está sujeita a uma força gravitacional. Determine um conjunto de coordenadas generalizadas e determine os vínculos. Determine as equações de movimento de Lagrange, equação 7.18, né, que eu imagino aqui que é a equação de Lagrange que ele deu para você resolver esse problema. Então é o seguinte: você tem aqui um cone, e aí tem aqui uma partícula, né? Vou até colocar aqui de vermelho. Vou aumentar aqui. Então imagine que essa bolinha em vermelho, ela está girando aqui, nessa certa altura aqui, dentro desse cone, né? E, obviamente, essa partícula tem uma massa bem definida, que é o m. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir que Lagrange vai ser a parte cinética menos o potencial, né? Energia potencial. A gente sabe que isso aqui é um sistema tridimensional, né? Claramente a gente está vendo isso. Então, basicamente aqui vai ser o eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Aqui eles formam 90 graus entre si, né? E a gente tem também o que a gente chama de versores, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui o versor. Então, aqui tem um versor aqui, né? Eu tenho outro versor aqui. E tem outro versor aqui, né? Então aqui eu tenho o versor na direção Z, vai ser obviamente o K. Na direção Y vai ser o J. Na direção X, obviamente, vai ser o I. A gente sabe que eles são ortogonais, né? Quando a gente diz que eles são ortogonais, é dizer que se a gente fizer o produto de I, né? Por exemplo, escalar com J, isso aqui dá zero. Da mesma forma, se eu fizer, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, I escalar com K, vai ser quanto? Vai ser também zero. Porque eles são ortogonais, né? Então, produto escalar dá zero. Da mesma forma, né? Por exemplo, se eu fizer aqui, né? Deixa eu escrever aqui J com K, não é isso? J com K. Escalar com K, né? Isso aqui vai dar zero, né? Vou botar isso aqui tudo. Vou deixar isso aqui tudo de preto. Né? Pronto. Então aqui vai dar zero, né? Então I com J, I com K e J com K, né? Ele dá zero, né? Porque eles são ortogonais. Mas se eu fizer I escalar com I, isso aqui me dá o módulo de I ao quadrado que dá 1, né? Produto escalar com ele mesmo dá 1. Da mesma forma, J com J, da mesma forma, isso aqui dá o módulo de J ao quadrado, da mesma forma, K escalar com K, ao módulo de K ao quadrado que dá 1. Então você vê claramente que isso aqui forma uma base completa, né? É o que nós conhecemos na literatura de base canônica, né? Aqui em 3D a base canônica é o I, J e K. Eles são versores, ok? Tudo bem. E o que eu quero dizer com isso é que a sua energia cinética aqui, desse problema aqui, vai ser 1 sobre 2 da massa x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, ok? Mas veja só, todo problema da física a gente tem que analisar a geometria do problema. Aí eu pergunto para você, qual a geometria que você está vendo nesse problema aqui? Claramente, a geometria desse problema aqui, eu vou deixar bem nítido aqui, que se trata de um cilindro. Ó. Se você prolongar bem aqui, né, digamos assim, uma reta aqui, ó,
Você vê claramente que se trata, né, por exemplo, de um cilindro. Faz assim, cadê? Bota aqui. Então, se você ver aqui, ó. Aqui. Então, se você verificar aqui muito bem, ó. Então, ó, você vê claramente que é, né, um cilindro, ok? E você vê também, né, que pegando aqui, né, digamos aqui, você tem muito bem aqui, ó, por exemplo, o raio, né, que a gente chamou aqui de R. Bem que na figura está de R, né? Então você vê claramente que se trata de um cilindro, né? Vou apagar essa informação aqui para não ficar muita informação na nossa figura. Mas o que eu quero dizer com isso é que você vai sair, né, das coordenadas cartesianas, que é x, y, z, e você vai resolver esse problema com coordenadas cilíndricas, né? Que é justamente o raio, vou botar Rzinho, θ, e o outro é o próprio z, que é a altura, certo? Então, trabalhar com as coordenadas cilíndricas é como se você, por exemplo, quando você tem aqui somente o raio e θ, isso aqui a gente chama de coordenadas polares. Coordenadas polares. Isso aqui a gente já chama de coordenadas cilíndricas, né? Cilíndrica. Isso aqui a gente chama de coordenadas cartesianas, né? Cartesianas, né? Isso aqui. Mas hoje é o seguinte, né? Vi que está faltando uma coordenadas. Então, veja que a coordenada polares é só, né? Por exemplo, você inserir aqui dentro dessa informação uma altura, né? Que corresponde aqui ao eixo Z. Então, como é que a gente faz isso, né? Veja só, quando a gente estuda coordenadas polares, a gente deixa bem definido, né, que o x ele passa a ser o r vezes o cosseno de θ. Né? Já o y ele passa a ser quem? O r vezes o seno de θ. Né? Isso em coordenadas polares. Mas quando a gente está trabalhando em coordenadas cilíndricas, vai ser só a mesma informação aqui, mas inserindo agora a informação restante, que é o eixo z. Ok? O eixo z. Mas veja que na sua energia cinética você tem esse termo aqui que está em coordenadas cartesianas. Você tem que passar isso para coordenadas cilíndricas. E aí que tá. Como é que a gente faz isso? Aí você vai pegar essa informação aqui e vamos atrás. Né? Veja só. Quem é o x ponto ao quadrado? Você vai pegar o x ponto e derivar, né, em relação a r cosseno de θ. Ou seja, x ponto vai ser, como aqui o x depende de r e θ, então você tem que derivar primeiro em r. Então vai ficar r ponto cosseno de θ mais, agora derivar em relação a θ. Né? A derivada do cosseno é menos o seno, né? Então aqui vai ficar menos r seno de θ. Só que você vai ter que derivar dentro. A derivada de dentro é θ ponto. Já o y ponto vai ser a derivada de r, vai ser r ponto, seno de θ. Aí mais agora a derivada em relação a θ, que vai ser r, a derivada do seno é o cosseno, só que a derivada de θ é θ ponto, certo? Agora você vai pegar esse sistema aqui, ó, e aplicar o quadrado neles. Só que está faltando o z, né? A derivada de z é a própria derivada de z, certo? Então vamos aqui.
Isso aqui é o quadrado da como? Fica x ao quadrado. Fica o quadrado do primeiro, né? Veja que isso aqui, ó, você pode aplicar o quadrado em ambos os lados, né? Então fica quadrado aqui e quadrado aqui. Então fica quadrado do primeiro mais duas, aqui menos, né? Porque tem um menos aqui, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o último ao quadrado, que é r ao quadrado, seno ao quadrado de θ vezes θ ponto ao quadrado. Da mesma forma o y, né? Y ponto ao quadrado é igual a quem? R ponto ao quadrado seno ao quadrado de θ. Agora que é mais, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o último ao quadrado, que é r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ vezes θ ponto ao quadrado. E, obviamente, aqui nós temos a contribuição de z, né? A contribuição de z aqui vai ser o quê? Z ao quadrado, né? Z ponto ao quadrado. Z ponto ao quadrado. Então, veja que eu posso somar, né? Posso somar isso aqui. Né? Então, vai ficar como? Somando isso aí. Vai ficar x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, né? Isso aqui é igual a quem? Aí veja que eu posso fatorar bem aqui os termos. Esse camarada aqui ele vai embora com esse camarada. Por quê? Porque eles são simétricos. Então, veja que esses termos aqui eu vou somar, né? E esse daqui também. Esses termos aqui, ó, eu posso colocar, por exemplo, fator comum, o r ponto quadrado. E aqui eu posso botar fator comum, o r ao quadrado. Certo? E eu posso somar depois com z ponto quadrado. Então, como é que vai ficar, né? Vai ficar r ponto ao quadrado, aí fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, mais, aí eu boto aqui o r ao quadrado em evidência, vai, não só o r ao quadrado, né? Mas também esse θ ponto ao quadrado, ó, que me aparece como fator comum, né? Então a gente bota em evidência. E aí, como é que fica? Seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, né? Mais o z ponto ao quadrado. Vou botar aqui direitinho. Agora só organizando aí, vamos ter o quê? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado. Veja que isso aqui vai dar 1. Isso aqui dá 1. Isso aqui também dá 1. Portanto, vai ficar o quê? Vai ficar r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, né? Vi que esqueci de botar o ponto. Veja que ele está aqui como um ponto, ó. Então, a gente chegou nessa situação. Mas aqui, vamos aqui. Olhando aqui para a figura, nós temos esse triângulo bem aqui, ó. Nós temos aqui, nós temos esse triângulo bem aqui, ó. Bem que ele chamou de R, que é o raio. Bem que ele chamou de Z. Bem que ele chamou de θ. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Bem que ele chamou de θ. Na verdade, de alfa, né? Θ é esse de baixo aqui, ó. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, deixa eu ver, vou reescrever aqui, fica melhor aqui. Vamos fazer bem aqui um triângulo. Vamos lá, aqui. Vou fazer aqui um triângulo. Assim, fica melhor assim. Então, veja pela figura, aqui eu tenho Z, aqui eu tenho um raio, e claramente aqui eu tenho
o ângulo alfa. Esse outro lado aqui não me interessa, né? Que isso aqui seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. E toda vez que você tem um triângulo retângulo, você pode aplicar as relações trigonométricas. E, obviamente, Pitágoras, né? Por exemplo, esse lado aqui, ele seria a raiz quadrada, né, de z ao quadrado mais r ao quadrado. Se eu quiser encontrar, né? Mas não vou precisar dessa informação. O que eu quero saber aqui, por exemplo, é só a relação desse ângulo com esses dois lados aqui, que é o cateto oposto e cateto adjacente. Né? Então, o que eu tenho que fazer é aplicar a tangente. Né? Ó, por exemplo, a tangente de alfa é o cateto oposto, que é o raio, dividido pelo cateto adjacente, que é o z. É isso. Tangente não seno pelo cosseno. Então, veja você que se eu quiser isolar aqui, por exemplo, o z vai me dar o quê? O z vai me dar R dividido pela tangente de alfa. Mas aí eu pergunto para você, né? Quem é 1 sobre a tangente de alfa? Lá no estudo da trigonometria. É a cotangente, né? Cotangente de alfa. Então, significa dizer que meu z vai ser quem? R que multiplica a cotangente de alfa. Então, nós chegamos aqui no valor de z, ó. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, a derivada de z, né? Como é que vai ficar? Então, se a gente, por exemplo, derivar aqui o z ó, uma vez, isso aqui vai ficar r ponto cotangente de alfa. E se a gente aplicar aqui o quadrado, né? Por exemplo, se eu aplicar aqui o quadrado aqui, ó, esse termo aqui fica tudo ao quadrado, certo? Então, a gente pode pegar essa informação aqui, ó, e substituir, por exemplo, aqui, ó. Então, vai ficar o quê? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado é igual a r ponto ao quadrado mais r ao quadrado, θ ponto ao quadrado, mais z. Aí quem é o z ponto ao quadrado? É esse cidadão aqui, ó. R ponto ao quadrado vezes a cotangente ao quadrado de alfa. Veja que eu posso botar, por exemplo, em fator comum, o r ponto ao quadrado. Então, nesse caso aqui, vai ficar o quê? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado é igual. Eu boto aqui o fator comum. O r ponto ao quadrado fica 1 mais a cotangente ao quadrado de alfa mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Veja você que essa expressão aqui ela é conhecida na trigonometria, né? Por exemplo, quando eu tenho lá na trigonometria que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, isso aqui é o teorema fundamental da trigonometria, todo mundo conhece, né? Ou se não conhece, está sabendo agora. Veja você que se eu dividir essa expressão toda aqui, né, por exemplo, por cosseno ao quadrado de alfa, veja você que isso aqui vai ficar seno ao quadrado de alfa dividido por cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa, 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa. Então veja você que isso aqui claramente é a tangente ao quadrado de alfa, mas isso aqui claramente é 1 igual. Isso aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de alfa. Né? Então, quando a gente estuda trigonometria, a gente tem que provar essa relação aqui. Muito simples. Eu acho que a gente precisa dessa informação aqui para introduzir aqui no nosso cálculo. Então, a gente retorna aqui e vai ter o quê? X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto
ao quadrado. Isso aqui é igual a R ponto ao quadrado. Essa informação aqui é o que a gente acabou de descobrir aqui, ó, que é justamente a secante ao quadrado de alfa mais R ao quadrado vezes θ ponto ao quadrado. Então a gente chegou nessa relação, né? A gente saiu, né, por exemplo, das coordenadas cartesianas em 3 dimensões e a gente claramente foi às coordenadas cilíndricas, né? Que é R, θ e Z. Né? Então veja que foi isso que a gente fez. Então como é que vai ficar a minha energia cinética nessa nova coordenada? Claramente vai ser o quê? Vai ficar assim. T é igual a 1 sobre 2 M. Agora, essa expressão aqui, ó. R ponto ao quadrado secante ao quadrado de alfa mais R ao quadrado θ ponto ao quadrado. Certo? E como é que fica agora a minha energia potencial, né? Então, a gente sabe, né, pela figura aqui, ó. Por exemplo, o corpo estava bem aqui, né? Então, aqui era o meu corpo, ó, de massa M. Você pode pegar essa figura aqui, por exemplo. Vamos fazer a comparação aqui, ó. Veja que se você botar, por exemplo, eu pintei aqui de vermelho, né? Então vou pintar lá também. Se você pegar essa bolinha bem aqui, ó, e se você enxergar ela em termos de vertical, né? Olhando assim em termos de perfil, você vai ter esse triângulo retângulo aqui, né? Então perceba também que você pode encontrar a altura, né? Por exemplo, esse camarada aqui, ó, a altura. Veja que ele está bem aqui, ó, a altura. Ó. Esse aqui é a altura, que é justamente o Z. Só que eu disse para vocês que usando aqui relação trigonométrica, esse Z é a cotangente de alfa vezes o raio. A gente provou isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, a gente sabe, né, que a energia potencial é a massa vezes a gravidade vezes a altura do corpo, que é o Z, né? Então, desta forma, U vai ser quem? Massa vezes a gravidade vezes cotangente de alfa, né, multiplicado pelo raio. Tá aqui, ó. Então, desta forma, a gente tem a energia potencial e temos a energia cinética. Falta quem? Lagrange agora. Então, a Lagrange é L igual a T menos U. L é igual, quem é T? Essa expressão toda, 1 sobre 2 M R ponto ao quadrado secante ao quadrado de alfa mais R ao quadrado θ ponto ao quadrado menos U, que é a massa vezes a gravidade, cotangente de alfa vezes o raio, que é a posição, né? Então veja que a gente encontrou aqui a Lagrange. Agora a gente vai atrás das equações de movimento, né? Como é que a gente faz para encontrar as equações de movimento? A gente tem que escrever as equações de ordem, né? A gente disse que as coordenadas generalizadas aqui vai ser quem? R e θ, ok? Então, dessa forma, eu tenho duas equações de Euler-Lagrange, que é, por exemplo, dl por dr menos d por dt de quem? Justamente de dl por dl r ponto. Isso aqui é igual a zero, né? E a outra equação vai ser essa daqui, né? Isso aqui é para R. Agora a outra vai ser para
para θ, né? Vai ser aqui dl por dθ. É bem similar, ó. Basta você trocar o r por θ. Menos d por dt. Agora, dl por dθ ponto. Isso aqui é igual a zero. Certo? Assim. Esse aqui seria... Então, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o Lagrange do problema aqui. Vamos pegar essa Lagrange aqui. E vamos, obviamente, aqui resolver essas equações aqui, né? Vamos resolver essa equação aqui. Então, como é que a gente faz? Bom, a gente vai pegar... Vamos primeiro resolver essa daqui, né? Vamos primeiro resolver essa daqui, ó. Depois a gente resolve esse daqui, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar. Essa equação é gigante aqui, né? Lagrange. Quando você derivar em R, o primeiro termo não depende de R. Esse termo aqui depende de R. E esse termo aqui também depende de R. Você tem que derivar ele. Né? Então, como é que vai ficar, né? Vai ficar assim. A derivada Lagrange em R, esse 2 aí que vai embora com esse 2, vai ficar massa, esse R, θ, ponto ao quadrado. Menos, agora esse termo aqui derivando por R vai ser a massa, gravidade, cotangente de alfa. É isso. Certo? Menos d por dt de quem? Essa expressão agora derivando em R ponto. Se você olhar aqui, ó, esse termo não depende de R ponto, nem esse. O que depende de R ponto é o primeiro. Ó. Então esse 2 vai embora com 2, vai ficar massa. R ponto e secante ao quadrado de alfa. Isso aqui é igual a zero. Aí você resolvendo essa equação aqui, vai ficar massa R θ ponto ao quadrado menos mg cotangente de alfa, ok? Menos esse termo aqui, ó, vai aumentar um pontinho aqui no R, né? Então vai ficar m r 2 pontos secante ao quadrado de alfa igual a zero. Então a gente encontrou aqui, por exemplo, a primeira equação de movimento. Certo? Agora a gente vai usar essa forma aqui. A gente usou essa daqui. Agora vamos usar essa daqui, ó. Vamos usar essa daqui agora. Agora tem que derivar em relação a θ. Veja aqui que essa primeira expressão aqui, ó, não depende de θ. Então a derivada dela dá zero. Agora essa expressão aqui, ó. Essa daqui depende de θ ponto. Então vai ser fundamental para a derivada aqui, ó. Agora, em termos de θ, isso aqui tudo dá zero, né? Se você derivar isso aqui tudo por θ, dá zero, porque nenhum deles tem θ, ó. Tem θ ponto. Mas θ ponto é diferente de θ. Veja que o θ ponto ele é a derivada de θ pelo tempo. Entendeu? Não pode esquecer isso aí. Então, como é que fica? Então, esse primeiro termo ali dá zero. Então, vamos lá. Dá zero. Né? Menos d por dt de quem? dl por dθ ponto. Aí, vamos lá. Esse termo aqui não depende de θ ponto. Agora, esse sim. Esse não. Porque não tem θ ponto. Então, a derivada desse sujeito aqui, o 2 vai embora com esse 2, vai ficar mr ao quadrado θ ponto. Certo? Vai ficar mr ao quadrado θ ponto. Né? Fecha. Isso é igual a zero, por conta dessa equação aqui, ó. Esse camarada aqui deu zero, né? Lembrando que deu zero ele. Ah, professor, por que deu zero? Muito simples. Nessa equação aqui da Lagrange, você observa que não tem a dependência de θ. Tem a dependência de θ ponto. É por isso que a derivada de θ ponto vai existir. Mas a derivada de θ não vai ter. Certo? Então, o que acontece? Veja que esse sinal negativo aqui, ele
vai embora, né? Vai ficar o quê? D por dt mr ao quadrado θ ponto igual a zero, né? Então, quando chegar essa situação bem aqui, você pode, obviamente, dizer que isso daqui é igual a uma constante, né? Para você derivar uma constante e dar zero, porque ó, veja que lá no estudo de derivada, quando você deriva, por exemplo, uma constante, né, em relação a x, dá zero. Então, vou chamar esse termo aqui de dentro de uma constante. Vamos chamar ele, por exemplo, vamos chamar esse aqui de L. Vamos chamar de L0. Né? Então, veja que vai ficar como? mr ao quadrado, θ ponto, é igual a L0. Então, você pode isolar aqui o θ ponto. Vai ser quem? L0 dividido por mr ao quadrado. Você encontrou aqui, ó. Esse L0 aqui é uma constante, viu? É uma constante. Uma constante arbitrária. E aí? Aí você vai pegar essa equação aqui e introduzir dentro dessa informação, né? Então vai ficar como? Vai ficar m r. O θ ponto ao quadrado é esse sujeito aqui ao quadrado. Ó. Vai ficar L0 mr ao quadrado. Isso ao quadrado. Menos mg cotangente de alfa. Né? Menos a massa R dois pontos secante ao quadrado de alfa igual a zero. Veja que eu posso pegar essa expressão toda aqui, né, por exemplo, e multiplicar por mr ao quadrado. Que aí eu quero simplificar, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar assim. Vamos lá, fazer com calma aqui. mr ao quadrado multiplicado por mr L0. Então vamos quebrar isso aqui. Vai ficar assim, L0 dividido por mr ao quadrado. Aí já pode simplificar, né? Mas na verdade não precisava, né? Nem... Deixa eu organizar aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Eu vou multiplicar somente por mr, certo? Que a ideia é simplificar aqui dali. Aí como já tem um mr aqui, vai dar certinho. Então, a ideia aqui é multiplicar por mr. Vamos lá. Agora sim. Aí eu posso simplificar. Aí como aqui vai dar mr vezes mr, dá mr ao quadrado, simplifica. Aí fica o L0 ao quadrado sozinho. Menos mr, né? Vamos botar aqui de vermelho. Comecei vermelho. Vamos lá. mr. Agora aqui. mg cotangente de alfa. Né? Menos. Aí de novo. mr que multiplica mr dois pontos secante ao quadrado de alfa igual a zero. Veja que agora eu posso simplificar, né? Esse termo aqui vai embora com esse. E aí vai ficar o L0 ao quadrado sozinho, né? No fundo eu posso encontrar quem é o valor de L0. M ao quadrado agora, né? R, G, cotangente de alfa, menos M ao quadrado, R vezes R dois pontos, secante, quadrado de alfa igual a zero. Veja que eu posso, por exemplo, colocar aqui, encontrar aqui um L0, né? Afim, porque eu sei que o L0 é uma constante, né? Então eu posso encontrar. Mas na prática aqui, isso aqui é uma equação diferencial. Certo? Essa equação diferencial aqui que eu encontrei, ela diz muito a respeito do movimento desse sistema, né? Que é uma partícula, digamos assim, girando dentro de um cone, né? A sujeito a uma força gravitacional, certo?
Então, a fim de, por exemplo, se eu quiser, né, encontrar o L0, eu posso ir além, né? Por exemplo, eu posso. L0 vai ser ao quadrado, vai ser M. Eu posso botar o M ao quadrado aí em fator comum. Vai ficar quem? G cotangente de alfa mais R dois pontos vezes secante quadrado de alfa. Pronto. Aí eu posso aplicar aqui o quadrado, né? Vai ficar dessa forma aqui. Muito bem. Então, é isso, né?